Fala galera, beleza? Mais uma aula de geografia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Paulo. De boa? Todo mundo está assistindo as aulas do Enem, estão aprendendo o assunto, todo mundo tranquilo, vão matar pau na prova, não vão errar nada, né? Estão assistindo aula por aula, deixaram o celular de lado, deixaram lá o computador de lado, estão aqui presentes, né? No cultivo para aprender. Correto? Como falamos numa aula passada sobre os tipos de migrações, hoje vamos falar sobre migrações brasileiras, né? Todo mundo lembra o que é migrar? Lembra o que é migrar? Migrar é se deslocar de um lugar para o outro, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos discutir alguns assuntos que trazem como que a população, né, como que a sociedade do Brasil se deslocou ou morava em um lugar ou ia para o outro. Quais foram esses motivos que fizeram com que a sociedade se deslocasse. Vamos lá então começarmos a discutir um contexto histórico. O primeiro fato que foi um fato importante, foi um dos promotores responsáveis pelas migrações no território nacional, foram os ciclos econômicos que foram predominantes até o século XX. Quem lembra de ciclo econômico, na aula de ciclo econômico? Quem não lembra, pessoal, procura na questão de história lá, no nosso assunto de história, o professor Roberto está lá e vai ensinar para vocês, né? Ciclos econômicos, quais foram os mais importantes na questão da migração? Ciclo do minério, da borracha, do café e da cana, né? Faltou aqui cana. Então, pessoal, qual é que foi da mineração? O primeiro foi da cana. Desculpa, né? O professor gaguejou aqui porque faltou um assunto aqui no meu slide. A cana foi o primeiro ciclo. Aconteceu a partir do século XVI até o século XVIII, mais ou menos, onde a grande economia brasileira era a plantação de cana, que ficava nas áreas litorais, tanto do Nordeste, quanto da região Sudeste também. Posteriormente, outro ciclo importante foi o ciclo do minério, ou da mineração, que ficou na região de Minas Gerais. Depois, o ciclo da borracha, né, que foi teve grande importância no desenvolvimento da região norte. E por último, o café, que foi o ciclo mais importante, que trouxe mais riqueza e desenvolveu uma certa região sul e sudeste, entre 1800 e 1930. Voltando ali, como falamos, né, até o século XX, século cana, minério, borracha e café. Primeiro, voltando naquela discussão, o slide ali não era para estar, era para estar esse aqui. Acontece erro de bastidores, paguem aí da tela. Cana, aconteceu no litoral entre o século XVI e XVIII. Mineração, região de Minas Gerais, né, no século XVII. Borracha, região norte, século XIX, né? E café, sudeste e sul, entre 1800 e 1930, certo? A grande importância do café foi que, com o dinheiro do café, ali nas regiões de fazendas, onde produziam muito café, foi investido em infraestrutura, em logística. Então, a partir desses investimentos, construção de estradas, de cidades, fez com que atraíssem pessoas, né, fluxos migratórios que vão discorrer, né, nessa aula em diante, né? Um outro período importante para o desenvolvimento foi o período industrial, certo? Então, o desenvolvimento da indústria brasileira no século XX foi bem importante para o desenvolvimento da questão da migração, principalmente na região de São Paulo, né? Com implantações de indústria, principalmente do segundo setor siderúrgica, muitas pessoas lá do Nordeste, das regiões de campo, mais no interior, vieram atraídas, né, pelas indústrias, por trabalhar nas indústrias, por ter uma vida melhor, né, foram morar em São Paulo. Eu trago ali, São Paulo foi um grande centro econômico, né, e polo industrial, por esse motivo se torna um grande atrativo para a migração, principalmente o eixo Nordeste e Sudeste. Grande destaque para a década de 1950, período ali de Getúlio Vargas, né? Ele incentivou o desenvolvimento industrial brasileiro. Um pouco à frente, temos a década de 1970 e 1980, com a construção de Brasília, né, do Planalto Central, pelo presidente Juscelino Kubitschek. A construção de Brasília fez com que a região centro-oeste, né, que criasse ênfase e se desenvolvesse. Então, Juscelino
Kubitschek coloca a capital brasileira no centro do país e faz com que aquela região, até o momento era um vazio demográfico, quase não possuía moradores, se tornasse a região uma das mais importantes do país, uma região onde todas as decisões políticas eram geradas. A construção da capital brasileira naquela região fez com que ela se desenvolvesse. Uma outra questão importante foi o fluxo de agricultores, principalmente da região sul, em direção ao centro-oeste, né? Então, no primeiro momento, a grande parte da produção agrícola brasileira era produzida no sul e no sudeste. E o Brasil existia várias áreas, por exemplo, no centro-oeste que não eram ocupadas. O que aconteceu? Vários moradores tiveram incentivos do governo, né, por um custo mais baixo para plantar, saíram do sul e foram para o centro-oeste, né, ocupar os chamados vazios demográficos, né, onde ninguém morava, não tinha questão social ali, ou tinha bem poucos moradores, então diversos agricultores, né, foram desenvolver suas atividades nessa região, então fazendo um fluxo de região rural para rural, né, uma migração de uma área rural para uma área rural de outro estado. Ou a chamada de Revolução Verde no Planalto Central, né, que é a chegada de agricultores do sul na região centro-oeste. Um outro fato importante é que a população urbana supera a população rural na década de 1970. Então, a partir de 1970, temos mais moradores nas cidades do que no campo em nosso país, certo? Então, passamos a ser um país urbano, né, e não mais um país rural. Outro fato importante, década de 1990, migrações intrarregionais. Então, nesse período, o processo de imigração começa a não ser mais já do Nordeste para São Paulo ou do sul do país para o Centro-Oeste e começa a ser intrarregional. Por exemplo, eu moro na capital, vou me mudar para uma cidade média, né? Então são migrações intrarregionais, que é muito importante, né? São migrações das mesmas regiões. Período de saída das indústrias, né? Nesse período começa a saturar os espaços nas grandes cidades, em São Paulo, Rio, BH, Salvador. Grandes empresas começam a sair dos grandes centros e buscar cidades menores, cidades médias e cidades pequenas, onde havia mais espaço. A questão de imposto era mais barata e a mão de obra, principalmente a mão de obra mais barata, certo? Principalmente do segundo setor para cidades próximas às metrópoles, certo? Segundo setor, metalúrgica, né? Produção do material em si. E também para as cidades médias. Então, as grandes siderúrgicas ali em São Paulo passam a ir para Santo André, para São Caetano, né? Para o ABC, que já era desenvolvido um pouco mais adentro, para a região de Campinas, né? Sorocaba ali. Eu dei o exemplo de São Paulo, mas isso aconteceu nos grandes centros, no Rio de Janeiro, Salvador. As grandes indústrias, na década de 90, passam, não todas, pessoal, não é todo, mas algumas, né, uma grande parte, saem das grandes cidades e vão para as cidades médias, né? Por todas essas questões que já falamos, econômica, mão de obra, né? E o que fica nas grandes cidades? Principalmente o terceiro setor, terceiro de serviço, né? Questão de negócio, decisões políticas, ficam nas metrópoles. Nesse período também ocorre o crescimento das cidades médias, começam a receber indústrias, consequentemente a chegada de indústria numa cidade traz mais trabalho. Com chegada de mais trabalho, falta pessoas, então atrai mais pessoas. Ocorre o quê? A migração. Muitas das pessoas que trabalhavam em São Paulo, capital, trabalhavam numa indústria, com a mudança da indústria, também foi morar numa cidade média. Uma outra questão importante é a condição de vida da população, que teoricamente numa cidade média é mais barata. Como já dissemos, desconcentração da indústria dos grandes centros. E um outro fator importante foi a implantação de indústria na região Nordeste, segundo e terceiro setor. Então, no Nordeste ainda não possuía muitas indústrias, então várias empresas saem do Sudeste e vão para o Nordeste. Uma outra, aqui não só o segundo setor, mas o terceiro também. Empresas como telemarketing, né, de informação, se instalam no Nordeste. Uma das questões também é a questão de imposto e principalmente a questão de mão de obra. Nesse período, no Nordeste, era mais barato e é mais barata.
alguns fatos importantes que eu trouxe aqui pra gente. Vamos lá? Pessoal, sempre economia estará ligada à questão da migração, tá? Então, quando cair numa prova, migração, vou ver qual é o ciclo econômico, ou o que tem desenvolvido ou não economicamente no local. É um dos principais fatores. Tinha uma indústria em tal lugar que foi para outro, certo? Então, mudou o fator econômico. Ou numa cidade que antes não tinha nada, foi criado um polo industrial onde atraiu a implantação de diversas indústrias. Isso foi um polo atrativo para migração. Fluxos interregionais, pessoal, são entre regiões. Então, por exemplo, de um estado para o outro, da Bahia para São Paulo, ou vice-versa. Essa era uma característica importante dos primeiros fluxos econômicos, né, a partir ali de 1600, onde discutimos. Então, eram fluxos interregionais. Os mais atuais, pessoal, é o fluxo intrarregional ou intrarregionais, que é o deslocamento na própria região, como já discutimos, né, da capital para uma cidade do interior do mesmo estado habitado. Então, esse é o fluxo mais atual. Eu morava em Curitiba, saí para uma cidade do interior do Paraná, para Guarapuava, por exemplo. Então, esse é um fluxo intrarregional. Vamos anexar o conteúdo. Fluxo intrarregionais de um estado para o outro. Fluxo intrarregionais é fluxo no mesmo estado. Bom, eu trouxe aqui um mapinha para a gente trabalhar aqui e dar um exemplo como que era o ciclo econômico, né? Porque que era desenvolvido. Pessoal, ciclo da cana, região litoral. Então era aqui mais ou menos nessa região aqui, né? Aqui no Nordeste também. Então, o primeiro ciclo econômico fez com que essas regiões próximas, né, ao litoral se desenvolvesse. Correto? Depois, mineração. Minas Gerais, né, era mais aqui no interior. Então, com a produção econômica aqui em Minas fez com que Minas Gerais crescesse, né, e atraísse moradores aqui para Minas Gerais. Depois a borracha, onde tivemos regiões aqui no norte, né, através das seringueiras, na extração, né, da borracha aqui, os desenvolvimentos econômicos vieram para a região nordeste. E por último o café, aqui na região aqui São Paulo, Paraná, né, Mato Grosso do Sul, aqui umas regiões onde tivemos grandes plantações de café, que também fez com que essa área se desenvolvesse mais. E aqui foi muito importante, principalmente do café, porque com o dinheiro do café pôde se aplicar na instalação de infraestrutura. Então aqui teríamos mais rodovias, mais cidades. Essas questões, toda essa estrutura implantada em um primeiro momento pelo café, para gerir, né, para mover a questão econômica do café, fez com que São Paulo se desenvolvesse e fosse o primeiro polo industrial por meio dos grandes plantadores, né, dos grandes cafeicultores que em um certo momento entra em crise e precisa investir em alguma coisa. O governo começa a dar auxílio para eles investirem na indústria e o Brasil começa a trazer as primeiras empresas, né, as primeiras indústrias para o país. Então é a partir daí que se desenvolve São Paulo, certo? A questão da indústria aqui, principalmente na capital. Essa questão fez com que moradores do Nordeste viessem para São Paulo, correto? De outras regiões aqui fossem, né, os interessados a vir para São Paulo. Tá? Uma outra questão importante, que até 1970, a questão agrícola, né? Temos a chamada fronteira agrícola, que a grande parte das plantações, da produção agrícola brasileira, era feita aqui nessas regiões aqui, certo? Aqui era plantado. A partir do momento onde a migração, né, do sul aqui para o Mato Grosso, né, para essas regiões aqui, a partir do criação de Brasília, né, que é aqui na Distrito Federal, e depois aqui a ocupação dos grandes vazios demográficos, faz com que essa fronteira agrícola aumente, o Brasil possa produzir ainda mais, né? Principalmente plantação de commodities, né? De soja, de milho, né? Então, em 1970 também saem moradores do sul para a região centro-oeste,
É a chamada Revolução Verde do Planalto Central, né? E a fronteira agrícola que antes era aqui, que a nossa produção, a grande maioria aqui, passa, né, para uma região maior aqui. Correto? Uma outra questão que eu vou trazer são migrações Brasil-mundo, né? Como que o Brasil interagiu aí com o planeta todo, como o nosso solo foi ocupado ou habitado, né, em questões internacionais. 1500, período colonial, quando o Brasil foi descoberto, chegam aqui portugueses em primeiro momento, depois espanhol, é o primeiro momento, né, que o Brasil passa por um período migratório. 1808, chegada de imigrantes no sul, né, onde há essa questão, grande número de imigrantes vem para o sul, né, pessoas imigram da Europa para o Brasil. 1850, 1934, ocorre o fim da escravidão. Há aquela questão, um pouco antes ali da Segunda Guerra Mundial, uma crise na Europa, no Japão e da cafeicultura, faz com que o Brasil também seja um polo da chegada de imigrantes, principalmente ali de povos eslavos, da Itália, da Alemanha, né, do leste europeu, ocupe principalmente a região sul brasileira. Posteriormente também, o Brasil começa a ser um atrativo para povos da América, Bolívia, Peru, Argentina, e povos da região da África também começam a chegar aqui no país a partir dos anos de 1980, com a ênfase em 90 e principalmente a partir dos anos 2000. O Brasil é um grande foco, um grande polo, né, de imigrantes de diversas partes do mundo. Uma outra informação importante é que a partir da metade de 1980, a saída de brasileiros é maior que a chegada de estrangeiros. Então, nessa década, né, acho que é 84, o Brasil sai mais brasileiros do que chegam estrangeiros. Então, o Brasil é um país que mais pessoas saem do que pessoas chegam. Então, esse foi um resumo, né, da questão da migração internacional, uma divisão. Antes trabalhamos aqui em 1970, depois de 1970, né, questão da extensão da fronteira agrícola. Uma outra questão também importante que não discutimos foi que a indústria aqui de São Paulo, né, começa a se implantar aqui em outras regiões. Então, a saída da indústria para outras regiões faz com que há um fluxo migratório contrário. Então, pessoas da capital saem para o interior, né? Essa é uma migração intrarregional, certo? Com a implantação de indústrias aqui no Nordeste também, faz com que migrações venham para essa região. E posteriormente também, um fato muito importante é a implantação da Zona Franca de Manaus. É uma área onde o imposto é mais baixo para a implantação de indústria e atrai, né, esse número de pessoas ou um número de migração maior para a região norte, né, em busca de empregos que foram provenientes da implantação da Zona Franca de Manaus. Correto, pessoal? Espero que tenham compreendido o tema da aula de hoje. Foi uma aulinha um pouquinho mais curta, uma complementação da aula passada. Qualquer dúvida pode enviar aqui para a gente. Espero que tenham focado a questão da imigração, como o Brasil se desenvolveu, né? No primeiro momento, ciclos econômicos, em primeiro plano, cana, minério, borracha e café. Depois, implantação das primeiras indústrias, principalmente São Paulo e Rio, mas São Paulo principalmente, onde atraía o maior número de pessoas, né, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste. E por último, né, a questão da implantação de Brasília, a descentralização da indústria para regiões intrarregionais, para cidades médias, né, e pequenas cidades, a implantação da Zona Franca de Manaus no Norte, a ocupação dos vazios demográficos no Centro-Oeste e a implantação de Brasília no Planalto Central. Então, esses foram grandes fatores influenciadores na ocupação do território e toda essa dinâmica de migrações em solo nacional. Correto? Lembre-se que a economia sempre vai estar ligada, em um lugar tendo dinheiro, tendo trabalho, atrai um número específico de moradores, um número de pessoas em outro lugar que não tem trabalho, não tem uma condição de vida tão boa o quanto esperado da cidade. Claro que muitas das vezes no fluxo migratório, pessoas, né, que saem de um lugar, chegam no outro em busca de trabalho, não encontram, por vários motivos, não tem a mão de obra qualificada, não sei trabalhar, preciso me qualificar,
penso que vou trabalhar, ter um emprego, acabo não tendo esse emprego, tenho que ir em busca de um emprego informal, né, para me sustentar, daí ocasiona o problema da favelização, que a cidade muitas das vezes não oferece, né, o tanto de oportunidades de emprego que é esperado, e traz diversos problemas urbanos aí, problemas sociais, né, problemas sociais. Mas isso é uma discussão para uma próxima aula, para uma aula de geografia urbana. Pessoal, muito obrigado pela atenção, me despedindo já, espero você no próximo vídeo, bons estudos a todos, lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça, tamo junto, até a próxima, tchau!